Boa noite. Estamos aqui no Teatro Estação Gasômetro e hoje a gente vai entrevistar Alcimara Braga, uma estilista, figurinista daqui do Pará, e ela vai contar um pouco da sua história, tá bom? Alcimara, boa Boa noite. noite, Ivana. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Como eu já falei, Alcimara é estilista, figurinista e professora de matemática. E aí, como é para você entrar no mundo da moda, do figurino, vanguardista também, porque ela traz essa moda mais conceitual, que até é mais uma coisa mais lúdica, uma coisa mais fantástica. Eu queria que você contasse como é que é para você entrar no mundo da moda, assim. Falando, professora de matemática, eu entrei na universidade com 17 anos no curso de matemática. E as lembranças que eu tenho no curso de matemática é sempre os meus colegas dizendo: Alcimara, aqui não é o teu lugar. Vai para arte, vai para moda. E o meu sonho sempre foi fazer moda, né? O meu sonho sempre foi ser estilista. Mas eu sempre gostei de matemática, eu sempre tive afinidade com os números, sempre tive facilidade com a matemática. Na realidade, sempre gostei de muitas coisas, fui sempre muito interdisciplinar. Então, mas o meu sonho maior sempre foi fazer moda. Desde criança, aos 4 anos eu desenhava as minhas roupas. 4 anos, Alcimara. 4 anos. Meu Deus! Eu não sei se eu desenhava 4 anos. Eu desenhava, eu tenho uma lembrança, tem testemunhas disso, tem testemunhas para contar, que eu desenhava, a minha mãe levava para a costureira e aí a costureira fazia aquela roupa que eu desenhava. Todo final de ano era assim, não, a roupa da virada do ano tem que ser uma roupa que eu tenha criado. E aí eu desenhava essa roupa, a mamãe levava para a costureira para fazer. E eu estava lá. Eu me lembro que uma vez teve uma roupa que era uma jardineira xadrez, uma botinha parecida com a tua, maravilhosa, e uma boina. Eu queria uma boina para usar com aquele conjunto xadrez. De onde eu tirei esse conceito, se tu me perguntares, eu não sei. Mas eu sempre fui assim muito sonhadora da roupa, me transportar para algum lugar, para alguma época. É muito do figurinista, né? Sim, a gente... O figurinista se veste muitas das vezes também com aquilo que ele cria para se transportar para um lugar. Eu acho que eu vejo muito isso nos meus colegas. Todos tem uns que não ligam muito para a questão do que eles vão vestir. Se vestem de uma maneira mais contemporânea, mas muitos dos que eu conheço se vestem de uma maneira mais vanguardista também, né? De uma maneira mais artística, mais criativa. Muitos, a maioria. Não estou dizendo que todo figurinista é assim, mas a maioria que eu conheço é assim. E aí, como tu me perguntas, né, como foi essa transição da matemática, de repente matemática, professora, dei aula no Amapá, na rede pública, né, para adolescentes, para jovens, crianças. Então tu ainda deu uma volta fora do Pará. Sim, fui para o Amapá. Na realidade, eu fui para o Amapá, a primeira vez foi para cantar, que eu passei um pouco. Olha, além de figurinista, estilista, mulher cantora, gente. Peraí. Conta um pouco. Eu me dediquei muito à vida missionária na igreja, né? Eu sou da Assembleia. Eu e meu esposo somos pastores da Assembleia. Nesse contexto, nós não estamos tão envolvidos por conta da pandemia e por conta do posicionamento da igreja hoje. E nós temos um pensamento diferente. O nosso pensamento é de respeito às minorias, o nosso pensamento é de... Nós respeitamos a diversidade das pessoas, a cultura das pessoas. Quem é da arte, se não for assim, não sei. Então, a arte, ela é libertadora. Quem vive nesse meio artístico consegue entender as diferenças, consegue entender, respeitar a cultura
um do outro, a religião um do outro. Diferenças, As né? diferenças. Então, nós somos muito dessa linha. E aí, o que nós optamos em fazer foi reunir com a família, fazer os nossos cultos e, de vez em quando, as nossas lives no Instagram, que nós fazemos. E também, a minha relação com a igreja, ela acabou influenciando muito nessa minha vida como figurinista, porque eu comecei fazendo os figurinos para o teatro da igreja, para as cantatas, para as coreografias. Sim, a igreja ela tem um teatro por dentro que as pessoas às vezes esquecem que ali não é só religião, não é só as didáticas da igreja. A Assembleia ela é muito envolvida com essa questão de arte. Tem um grupo de artes cênicas dentro da igreja, de dança, de coreografia, pessoas que vão buscar se profissionalizar para trabalhar dentro da igreja nesses setores da arte. Tem muitos espetáculos, tem muitas apresentações. Então, eu comecei mesmo fazendo os figurinos dentro da igreja, partindo para a prática, né? Os figurinos de dança, os figurinos do teatro. E aí, mas sempre foi um sonho desde de infância ser estilista. E aí, quando, voltando para a questão de como eu saí da matemática e fui para a moda e para o figurino, eu, em 2018, achei uma carta minha que eu tinha escrito aos 9 anos de idade. Sim, essa carta que eu queria que tu contasse Essa pra gente. carta está no Instagram, né? Eu não vou ler aqui, mas vou fazer vocês irem lá no Vamos Instagram, lá no Instagram da Silmara procurar. Braga, por favor, dê uma olhada lá. Tem lá, logo na bio, tem lá todo o meu trabalho, toda a formação, tem algumas apresentações, inclusive apresentações minhas cantando, tem apresentações do desfile. Logo no link da bio, ele leva para todos esses, direciona para todos esses outros links. Então, nessa carta dizia que eu sou a Silmara Braga, tenho 1,28 m, se eu não me engano, dizia até a altura, tenho cabelo... Já media até as alturas ali, já Aí tava dizia mais assim, exatas. Gosto de ser amiga de todo mundo, não gosto de mentir. Eu vou me descrevendo, porque era uma redação para a escola em que eu tinha que me descrever e falar dos meus sonhos, dos meus projetos. E lá nessa carta dizia assim, o meu sonho quando crescer é ser estilista. Fazer algo, costurar, fazer algo que outras pessoas vejam. E achei essa carta, é como se eu tivesse encontrado comigo mesmo. Alcimara de 9 anos falando para Alcimara de 2018. Literalmente, ela se deu um recado lá pro futuro. quando Parece criança para o coisa futuro, da para Alcimara do cápsula. futuro. Não tem Para aqueles uma filmes, cápsula do tempo, a né? cápsula do tempo. Então, nesse dia, eu fiquei tão impactada que eu disse, não, eu preciso correr atrás do meu sonho. Eu já estava há algum tempo sem dar aula, a última vez que eu dei aula foi em 2010, já aqui no Pará também dei aula na rede pública, e para jovens, adolescentes, mas mesmo dando aula, participei de projetos de oficina, participei de um projeto do Propag dando oficina para adolescentes lá em Morini, Benevides, em que o final do projeto era um desfile com adolescentes no Centur. Infelizmente eu não tenho registro, não tenho foto, mas aquele foi o meu primeiro desfile no Centur, que foi um projeto de customização, que no final as crianças e adolescentes que participaram desfilaram com as peças da oficina. Foi tipo uma colônia de férias em julho, em 2005. E aí, nessa carta, decidi, não, eu vou procurar fazer alguma coisa para me inserir neste mundo da moda. Antes disso, eu não sei se vocês acreditam, mas aconteceu comigo, uma pastora que tinha vindo de Macapá, que eu conheci em Macapá, ela disse para mim assim, falou coisas que só eu e Deus sabíamos, sabe? Aquelas assim, coisas íntimas, né? Aqueles sonhos. Ela disse assim, Alcimara, tu te questionas porque tu não exerce a tua profissão, mas Deus te entregou um dom. E você precisa exercer esse dom que Deus te deu e Deus vai te abençoar muito nesta área. E falou muitas outras coisas que eu não vou lembrar aqui, eu preciso resumir, mas em 2018 eu vi
essas coisas começarem a se cumprir. Tudo que ela falou começar a se cumprir. Eu entrei na pós-graduação, liguei para a faculdade, disse, o que vocês me sugerem? Fazer uma graduação, uma pós-graduação? Eles disseram, não, você já tem uma graduação, mesmo que seja matemática, se inscreva logo na pós. E aí eu pulei a etapa, fui logo para pós-graduação em cultura de moda e mercado. E nisso eu comecei a conhecer como funciona a moda aqui no estado. O que tem de moda aqui? Porque muita gente pensa, não tem nada de moda aqui no estado, tem muita coisa de moda Quem aqui. não é do meio cultural, só explicando rapidinho, é um mundo desconhecido, totalmente. Eu, quanto aluna das duas faculdades, que eu também fiz as faculdades que a Alcimara participou, como a Estácio, a UNAMA, eu não cheguei a fazer a UNAMA, mas tem cursos abertos, né, Alcimara, pra gente lá. É abertas todas elas. E a própria escola de arte, eu conheci começando a fazer cursos grátis, como todo adolescente. Eu tinha 19, 20 anos, e aí foi quando eu fui me apresentar a essas faculdades. Eu conheci pessoas desse meio artístico e eles me apresentaram a faculdade de arte, que não tem só figurino, tem dança, tem teatro, cenografia, que eram cursos acoplados à escola de arte, mas hoje em dia são separados e é uma especialização, é técnico, mas virou uma especialização realmente muito boa aqui no nosso estado. E é uma das únicas escolas que a gente tem no Brasil. Então, e é uma excelente escola, e todos os professores são mestres e doutores, são né? todos mestres. Então, eu digo que é um curso incrível, incrível, incrível. Então, eu comecei pela pós, junto com a pós, entrei no curso de figurino cênico da EPEDUFPA. Lá eu conheci pessoas, né? Fui fazer costura no Senai, aí fiz em outro instituto também, fiz curso de modelista no Senac, fui procurando, sabe, me aperfeiçoar. Eu já costurava de maneira intuitiva para mim, fazia as minhas roupas e tudo, mas não nas regras, né? Mas é aí que eu te digo, a matemática te ajudou muito, não foi? Demais, sabe por quê? Matemática a gente estuda a proporção, estuda o cálculo, as medidas, até as formas geométricas, elas ajudam muito na construção de uma roupa. Por exemplo, vou fazer uma saia brodê, a primeira coisa que me vem à mente é um círculo. Então, como eu tenho todo esse conceito matemático da geometria, eu acabo aplicando na roupa e se torna mais fácil para mim essa construção, sabe? Transformar o bidimensional no tridimensional, porque nós somos tridimensionais. E o tecido, quando tu colocar o tecido plano, ali um plano, né? Então eu vejo muito essa relação da matemática com a moda. E quando as pessoas, mas matemática tem nada a ver com moda. Tem muito a ver com moda. O tanto de tecido que eu vou calcular para fazer uma roupa, o quanto que eu vou gastar, todas essas questões. A própria questão da simetria, né? Porque claro que, por exemplo, no figurino a gente observa muito isso. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, tiver um ombro maior que o outro, você vai observar. Mas geralmente na roupa você vai olhar muito essa questão da simetria. Tem que ser simétrico, um lado, o outro, para ficar tudo certinho. A menos que, claro, tem roupas, e eu tenho adotado esse conceito em algumas peças, de fazer roupas assimétricas, porque eu acho que torna muito bonito. E a gente vê muito isso na arte também, essa questão de artistas que começaram a fazer coisas assimétricas, até para... Inclusive tem um vestido que é do Yves Saint Laurent, que é inspirado no quadro de Mondrian. Sim. E eu vejo toda uma mistura, moda, arte e geometria. Sim, porque o estilista pegou um quadro que tem toda uma proporção áurea, que tem um retângulo áureo, quem vê, né? É um quadro branco com linhas pretas e uns quadrados vermelho, amarelo e azul. Não, tem toda uma proporção áurea, são os triângulos áureos. Ali tem todo um cálculo, porque naquela época os artistas... o lado poético. Sim, ainda tem todo por trás, né?
tem da todo um arte. conceito, um lado poético. E aí eu fiquei apaixonada quando eu conheci esse universo, assim, não dá para juntar tudo, dá para juntar matemática, a arte, a moda. Moda interdisciplinar. Interdisciplinar. A gente usa de tudo um pouco, da poética à matemática, com certeza. E eu queria agora Da que tu história, da falasse das tuas geografia. coleções, pelo amor de Deus. As minhas coleções acabam sendo também um pouco interdisciplinar, né? A primeira coleção do Amazônia Fashion Week, que foi quando eu entrei na pós-graduação e eu conversei com a coordenadora, a professora coordenadora do curso. Agradeço muito a Felícia Asmar por todo o apoio que tem me dado durante esses anos, né? Ela me fez o convite para participar do primeiro Amazônia, e aí é um edital que nós apresentamos o projeto, passamos por uma seleção com outros alunos e quem se inscreve. Aí eu olhei para ela e perguntei: a senhora acha que eu tenho condições de participar de um desfile como esse? Se não, você tem condições, sim, me deu todo o apoio. E a gente precisa de pessoas que também, você acredita no teu sonho, mas é claro, a gente precisa de pessoas que digam: não, vai lá que você vai conseguir me dar aquele empurrão, aquela força. Então ela, o meu esposo em casa, que não, vai, mergulha na moda mesmo, faz. E eu escrevi essa primeira coleção, que o tema era Elétrica Selvagem, era inspirada nos impactos ambientais das hidrelétricas na Amazônia. Sempre trago para o lado da Amazônia, né? Eu digo que nós temos uma riqueza muito grande aqui no Pará, que às vezes as pessoas, os próprios paraenses, não valorizam. Então, depois de uma visita no Ver o Peso com um olhar diferente, vendo toda aquela riqueza que é apresentada ali no artesanato, nos colares de sementes, nas palhas, nas cuias, na própria arquitetura da cidade ali, o Ver o Peso, tem muita coisa para se inspirar, tem muita riqueza. E eu digo que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia. Então nós temos que valorizar aquilo que nós temos aqui. E muita gente diz: ah, não, só o que vem de fora, só o que vem lá do sul, só o que vem de fora do país. Não, nós temos uma riqueza muito grande e o olhar do mundo está focado para cá. Então, se nós não nos apossarmos disso que nós temos, outros virão e roubarão aquilo que nós temos. Então, as coleções sempre são inspiradas com essa forte identidade regional, paraense, se apropriando mesmo, não, é nossa, e leva é nossa um contexto riqueza social todo por trás também, sim, né, Alcimara? É porque a roupa, essa primeira coleção, era um tecido que ele não sujava muito, ele não amassava muito, ele secava rápido. Aí está muito relacionado à questão de economia de energia. Por quê? Hoje em dia as pessoas consomem muita energia. E quanto mais energia, não, precisa construir mais uma hidrelétrica. Mais uma hidrelétrica, mais impactos ambientais. E são impactos ambientais não só aos animais, porque cada árvore é uma casa de um animal. Né? Não é só a árvore, não é só... Tem os rios, tem a própria população que mora nas proximidades, tem os ribeirinhos, tem os indígenas. Então, é um impacto todo que por vai... trás, né? E não, a pessoa só olha: não, precisa construir mais hidrelétricas, porque precisa de mais energia. Mas e se a gente economizar no mais? Será que vai ser necessário construir mais hidrelétricas? O conceito, é claro que parece aquela história do beija-flor, que vai tentar apagar um incêndio pingando água no bico, assim, na floresta e tudo. Mas se cada um fizer a sua parte, é uma questão de expor um conceito para que aquele conceito seja absorvido. E a minha forma de expor esse conceito é na moda. Essa foi a primeira coleção. A segunda coleção, que foi criando histórias em retalhos, foi uma coleção sustentável, com roupas, digamos, um pouco extravagantes. Talvez algumas pessoas não tivessem coragem de usar na rua, mas eu particularmente usaria. Mas é o lado vanguardista, não necessariamente né? precisa ser usado no dia a dia. É por essa questão que os colegas da universidade diziam que não era o meu lugar, porque eu ia para a universidade, para você ter uma ideia, eu ia de bota, eu ia com as roupas que eu fazia, pintadas à mão e tudo, e
Vai dizer, ah, mas o Pará é quente, tu usava bota por quê? Porque a minha sala era muito fria. E eu era alguém que pesava, eu pesava o quê? 49 quilos, eu era muito magra. Então eu morria de frio, eu ia de bota e eu não estava nem aí. Então, eu ia, fazia o meu look do dia, para mim sempre inovando, fazendo coisas diferentes. E assim, é uma coleção diferente, mas que tem um conceito por trás. É toda feita em retalhos, reaproveitamento de resíduo têxtil, porque quanto mais retalho, a indústria da moda é uma indústria, é a que mais polui. E aí o que acontece? O que a gente vai fazer com esse retalho? Sobra tanto retalho, a indústria faz tanta coisa. Mas o que fazer com esse resíduo têxtil? O resíduo têxtil, hoje em dia a gente tem a economia circular. Né? Sim. A economia circular nada mais, nada menos do que aquilo que seria lixo para os outros, que não necessariamente é lixo, volta para a indústria com um novo fomento, com uma nova coleção. Então o upcycle também está nessa economia e é muito útil. E a Alcimara é uma das pessoas que representam essa economia circular, aquilo que volta. E às vezes nem seria simplesmente descartado no meio ambiente e é matéria-prima jogada fora. Sim. Então, você, graças a Deus, muito obrigada, porque a gente, hoje em dia, tudo é comprar, vender, não é, a natureza não vive só de compra e venda todo o tempo. A gente precisa de matéria-prima. Nós, paraenses, somos um dos maiores fornecedores de matérias-primas para o resto do país, apesar de ser um país subdesenvolvido e extremamente agrícola, mas somos produtores dessa economia. E sim, a gente tem que tomar posse disso, falar sobre isso. A moda, ela vem com todo o contexto por trás, sim. A moda é para protestar, ela é para falar o que as pessoas estão engasgadas aqui. Sim. Tipo, a gente está vendo, somos um dos estados que mais desmatam. E eu queria que você falasse da sua coleção também, sobre o desmatamento, como é que foi pensar nesse tema. Essa foi a coleção atual deste ano, que é Fôlego Amazônico. Essa coleção, quando eu comecei a pensar, veio muito o contexto do que nós estamos vivendo hoje. Tem toda uma relação. Eu comecei fazendo uma pesquisa sobre os impactos ambientais dos incêndios na floresta amazônica. Claro, o que eu vou falar pode parecer muito resumido, mas um especialista falaria muito melhor sobre isso, com certeza. Mas ao meu ver, ao meu entendimento, lendo aquela reportagem em que dizia, né, a Amazônia cada vez mais em chamas, a Amazônia queimando, e para quê? Para que se crie pastos, né, cada vez mais, como diz, para passar a boiada. Porque sendo que hoje em dia, né, já está mais do que comprovado que a gente não precisa de matar para a criação de gado, né? A gente não tem mais essa necessidade. É comprovado que quanto mais se tem mata, mais se tem pastos melhores, mais se tem bons alimentos para ser oferecido à população. Os índios, eles sabem muito bem trabalhar com a terra, né? Eles cultivam um tempo num lugar, aí depois dá um tempo para aquela terra descansar, cultivam em outro, a terra se recupera. E assim, tem muito a se aprender com os saberes indígenas. E olhando essa questão dos impactos ambientais das queimadas, afeta a eles, afeta os animais. A gente consegue ver imagens chocantes de onça. A onça ela até consegue sobreviver, mas com as patas todas queimadas. De te ver pássaros, que tem pássaros que fazem seus ninhos nas árvores, e aí queimados, tartarugas, bichinhos que são mais lentos, a preguiça. Então, morrendo queimadas, que isso, uma coisa assim dolorosa de se ver. E aí veio, e tem mais a questão, toda essa fumaça, nesse contexto que nós estamos vivendo, a questão da Covid para essas pessoas que moram nessa proximidade, porque a fumaça afeta diretamente o pulmão, afeta diretamente a tua saúde.
Então essas pessoas ficam muito mais vulneráveis à Covid. E aí Problemas respiratórios, problemas muita respiratórios poluição e no meio tudo. ambiente em E geral. eu digo que fôlego amazônico, porque precisa respirar, precisamos de ar, precisamos respirar. Então eu fiz todo o conceito em cima de todo esse contexto que nós estamos vivendo e pensando particularmente. Aí alguém me questionou, mas pegar a dor de alguém ou de uma situação para criar algo para vender. A moda não necessariamente é feita para ser vendida, né? Ela pode ser feita também como um protesto. Sim, Então, essa foi a coleção Fôlego Amazônico. foi o seu protesto enquanto que a gente estava vivendo, enquanto a nossa sociedade paraense. Ok? Agora vamos mostrar as suas coleções, por favor, Sim. seus modelos. Obrigada, Silmara, por ser essa pessoa inspiradora, figurinista, modelista, estilista. Não importa o qual a gente é resignado, denominado, mas obrigada por artista, né? Então, não só como figurinista que você é, de movimento vanguardista também, mas você está aí protestando na sua igreja. Não é assim. A sociedade tem que ser mais sororidade, tem que ter realmente mais cuidado com o outro, não é só com o ser humano, é com os animais, é com a natureza em geral. A gente não vive sozinho, gente. A gente precisa um dos pelo outros. outro. É por isso que o maior mandamento que Jesus deixou pra gente, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. É não fazer ao outro aquilo que eu não quero pra mim. É isso. Obrigada. Obrigada. Ai, por favor.